crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem e sejam bem-vindos a mais uma aulinha aqui do nosso MCA. Hoje nós vamos falar sobre Abraão e Sara que tiveram o seu filho, a promessa de Deus para eles. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou da promessa de Abraão, onde Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, e também que Deus tinha uma promessa para eles de dar um filho. E ali em Gênesis, no capítulo 18, no versículo, a partir do primeiro versículo, vai falar que Deus enviou 3 homens, 3 mensageiros de Deus, foram lá onde Abraão vivia. E com a chegada deles, Abraão ficou muito feliz, porque ele sabia que esses homens eram enviados de Deus para dar algum recado para o Abraão. E ele ficou feliz e mandou com que todos fizessem o melhor para servir para eles, a melhor comida, que preparassem pães, água para lavar os pés desses mensageiros, preparar o melhor carneiro, o melhor animal para servir para eles ali, para que eles pudessem comer muito bem. O Abraão estava muito feliz com essa visita que foi enviada de Deus mesmo. E aí, crianças, o que aconteceu? Abraão serviu o melhor alimento para esses mensageiros, e eles disseram, sabe o que para o Abraão? Isso mesmo, a promessa de Deus. Eles disseram para o Abraão que dentro de um ano a sua esposa Sara teria um filho. Olha que legal! Vocês se lembram que a Sara era uma mulher muito velha, que não tinha tido seus filhos, nunca tinha tido filhos com o Abraão, e o Abraão amava muito a sua esposa Sara. E aí, crianças, o que aconteceu? Quando um desses mensageiros dizia pro Abraão que eles teriam um filho, a Sara, ela estava ouvindo de longe. E ela, por ser muito velha, não acreditou. Ela ficou espantada ao ouvir ele dizer que ela teria um filho nessa idade. Ela era muito velha. E aí ela riu, assim, por dentro. Pensou, eu? Uma mulher tão velha? Como posso ter filhos? Sou muito velha. E aí, como esse mensageiro de Deus estava cheio do poder de Deus, ele ouviu, ele sabia que a Sara estava rindo. E aí ele disse, por que Sara riu? Por acaso há algo impossível para Deus? Olha só, crianças, Deus tinha uma promessa tão linda para eles que, mesmo que ela fosse velha, Deus iria fazer com que essa promessa acontecesse. E aí, esses mensageiros disseram, dentro de um ano, a Sara terá um filho e o nome dele vai ser Isaac. Eles sabiam já até que seria um menino, esse filho. E aí, depois que eles foram embora, foi passando o tempo foi passando, e de fato, dentro de um ano, a Sara teve o seu filho. E o nome dele era Isaac, o filho da promessa. E aí, crianças, o que acontece? Vocês se lembram também que na aula passada nós dissemos que pela Sara ser uma mulher já muito velha, o Abraão ele teve um filho com a serva da Sara, a Agar. Vocês se lembram? Ismael era o filho da Agar com o Abraão. E o que aconteceu? Ele cresceu, estava com a sua mãe ainda vivendo ali com eles. Mas chegou um certo dia que ele estava brincando com Isaac, o filho de Abraão e de Sara. E ao ver isso, a Sara conversou com o Abraão. Ela disse ao Abraão para que Agar e também o seu filho Ismael fossem embora dali. E crianças, aí vocês me perguntam, mas o Ismael não é filho do Abraão também? Sim, mas por muito tempo, a Agar, desde quando ela teve o Ismael, ela maltratava muito a Sara, até porque ela ainda não tinha tido filhos, mas depois do Isaac, a Sara teve o seu filho com o Abraão. E o que acontece, crianças? A Sara falou para o Abraão que era melhor eles irem embora dali. Então,
o Abraão chamou a Agar e falou: Agar, vocês vão ir embora do acampamento, vão ir embora aqui de onde nós vivemos, da nossa terra, porque é melhor assim. E eles ficaram muito tristes. A Agar e o Ismael ficaram muito tristes porque eles tiveram que sair dali. Abraão preparou algumas coisas para eles, comida, bebida, roupas, e mandou que eles fossem embora. E assim foi feito, eles foram embora dali. E o que aconteceu, crianças? Deus também tinha muitas promessas para o Ismael. Deus não ia desamparar, porque também era filho de Abraão. Mas o filho da promessa era o Isaque. Isaque era o filho que Deus tinha prometido para o Abraão e para Sarai. E mesmo com tanta demora, Deus mandou essa promessa. Eles tiveram esse filho tão abençoado e que iria dar continuidade na aliança de Deus com Abraão, que iria ser o fruto de uma grande nação, assim como Deus tinha prometido para o Abraão. E aí, crianças, assim a Agar e o Ismael foram embora dali, e eles foram embora muito tristes, porque querendo ou não, eles já estavam ali há muito tempo vivendo com o Abraão, com a Sara e com toda a família. Mas Deus não deixou de abençoar eles. Lá em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 17, diz assim, eu vou ler para vocês. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. E aí, crianças, o que acontece? Eles viveram com a graça de Deus também. Deus também abençoou eles e Deus também prometeu uma grande nação para o Ismael. E o que nós concluímos com essa história, crianças? De toda essa história, de tudo que aconteceu. Deus, ele nunca vai deixar de cuidar de nós e nem de cumprir as suas promessas. Muitas vezes a gente deseja acelerar as coisas, queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas tudo é feito conforme a vontade de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprem na nossa vida no tempo que Ele quer. Então, a gente deve obedecer a Deus e esperar que Ele cuide de tudo, porque Ele cuida da nossa família, Ele cuida de nós, do nosso papai, da nossa mamãe, dos nossos irmãos, todos nós. Então, a nossa confiança deve estar sempre em Deus, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!